Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui ajeitando essa juba que eu tô cada vez mais gostando. Não posso mexer muito não, senão dá frio, que tá um pouquinho úmido, que eu acabei de lavar. Mas o tanto que esse cabelo tá crescendo, gente, ai, graças a Deus. Vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rotina de sono. Bom, eu diria que é um dos principais assuntos que você precisa estudar sobre maternidade. Porque se o seu filho não tem uma rotina de sono, se o seu filho não dorme bem, você também não dorme bem, ninguém na casa dorme bem, as coisas... E se a gente não dorme muito bem, tudo funciona muito mal, né? Então, assim, é um assunto super interessante. E eu queria falar sobre a minha experiência, sobre a minha rotina, a rotina que eu criei. E espero que eu possa contribuir de alguma forma. Conhece, né? Meu nome é Rosemary Alves. Eu tenho 2 filhos, o Noah de 3 anos e a Sara de 2 aninhos. E ambos dormem muito bem. E o bom é que eu tenho 2 filhos com personalidades de sono bem diferentes. Então eu tenho essas 2 experiências para falar. A gente sabe que sono é uma coisa bem individual de cada criança. Tem criança que dorme muito bem, tem criança que não dorme tão bem assim. Tem gente que tem necessidade de mais horas de sono para poder se sentir descansado, e tem gente que não precisa de tantas horas de sono para se sentir descansado, né? E também tudo depende também de qual é a hora que você deita, qual é a hora que você acorda, se você consegue completar os ciclos de sono. Bom, o Noah sempre foi uma criança que necessitava mais de dormir. Acho que ele puxou isso de mim, gente. Eu sou uma pessoa que necessita dormir muito. Então eu sofri muito no meu pós-parto do Noah, justamente porque para lidar com a privação de sono foi uma das piores coisas que eu tive que aprender a lidar. Mas enfim, também logo eu adaptei uma rotina de sono que super funcionou, que eu quero falar aqui nesse vídeo sobre ela hoje. Ele é uma criança que necessita de dormir mais tempo para se sentir descansado. E aí então eu comecei a aplicar a rotina de sono com ele. Bom, eu pesquisei bastante, vi sobre a questão bem óbvia, que às vezes a gente não leva muito a sério, é a questão de que a criança não nasce sabendo dormir. Ela não sabe dormir. Então por isso você vai ver muitos bebês recém-nascidos ou crianças bem pequenininhas que elas choram muito para dormir. E a gente pensa, gente, é tão simples dormir, é só fechar o olho e dormir. Para uma criança não é tão simples assim. Então assim, é importante você entender isso para que você tenha a paciência de ensinar ela a dormir. E assim, eu sei que às vezes, geralmente no início, no pós-parto ali, é muito cansativo, porque você você acabou de ter um filho, às vezes você tá de cesariana, você tá se recuperando, tem amamentação que às vezes geralmente não é muito fácil, então você tá cansada, a privação de sono no início, a gente sofre muito com ela, porque você não tá preparado para a privação de sono. De repente, você precisa ficar acordada quando você tá com muito sono, então aquilo ali mexe muito com o seu psicológico, você fica muito cansada. Mas enquanto mais rápido você entender da importância da rotina e você se adaptar à rotina, mais rápido você vai descansar. Senão você vai ficar ali a vida toda ali, 4, 5, 6 meses, 1 ano, que você não consegue dormir direito, e aí o negócio vai só piorando. Então, enquanto mais rápido você se dedicar a criar uma rotina, mais rápido você vai sair daquela situação, daquele ciclo de não dormir, de perder seu sono, enfim. Bom, nos primeiros dias, eu realmente passei por isso, da privação, tinha dificuldade de fazer o Noah dormir, ele chorava muito, dava ali por volta de 8 horas da noite, ele começava a chorar, querendo dormir, e não conseguia dormir. Eu saía pra rua, eu ficava ninando, eu balançava, e ele não conseguia dormir. Então, tudo porque eu não sabia, assim, eu não tinha muita informação. Foi uma das coisas que eu pesquisei menos na gravidez. Então, tem muita coisa que eu pesquisei na gravidez, que quando o bebê nasceu, eu já introduzi e funcionou. O sono não foi uma coisa. E aí eu comecei a estudar, que eu vi que tudo que eu tinha estudado na minha gestação, que eu botei em prática, realmente funcionava. Então assim, gente, igual eu já falei em vários vídeos, eu sempre vou repetir. Informação é a base para uma maternidade de sucesso, digamos assim. Não tem como uma maternidade perfeita, mas tem como uma maternidade com menos trabalho, com menos desafios, enfim. E aí então eu comecei a pesquisar mais sobre rotina de sono, ver como que funcionava, entendi a questão do bebê realmente, bem óbvio que o bebê não sabe dormir sozinho, por isso que ele chora tanto, por isso que ele fica nervoso. Entendi também a questão da dificuldade que o bebê tem para se adaptar a uma rotina. Não tem como eu vou criar uma rotina e hoje ela vai funcionar. Não é assim que as coisas funcionam, você precisa de manter uma constância ali naquela rotina
para poder fazer com que ela funcione, né? Então você tem que ter uma certa paciência. Às vezes depende muito do bebê, depende muito da mãe, depende da sua constância para que aquilo ali funcione cada vez mais rápido. Então vai funcionar, se você manter ali um ritmo, vai funcionar. Bom, uma coisa que eu acho super importante falar, eu sei que nem todas as pessoas, nem todas as mães vê dessa forma, mas é super essencial. Gente, quando a gente tem um bebê recém-nascido na casa, a gente tem que se adaptar ao bebê. Então, por exemplo, assim, não dá pra você estar com o bebê recém-nascido na sua casa e ser uma casa onde que é muito barulhenta, que tem luz muito forte à noite, que você sai muito à noite, com uma criança muito pequena. Então, assim, se você quer ter uma rotina de sono, que seu bebê durma bem, você tem que pelo menos abrir mão dessas coisas nos primeiros meses de vida. Significa que, não posso nunca mais sair à noite? Não é isso. Mas você tem que criar uma rotina ali pro seu bebê e evitar ao máximo. Aqui em casa, por exemplo, mesmo meus filhos tendo essa idade, geralmente eu não aceito convite de festa ou de alguma coisa que seja depois das 6 horas da tarde. Eu não aceito. Tipo assim, se eu sou convidada para uma festinha de aniversário que ela é durante o dia, a gente tá lá. Durante a noite, gente, é assim, muito raro. Então eu acho, na verdade eu acho até uma certa... Não sei, pra mim não deveria ter festa de criança, principalmente de criança, à noite. Então o pessoal tem um hábito de fazer aniversário de criança à noite, eu acho assim, bem... Tipo, nada a ver, eu acho que deveria ser uma coisa que deveria ser revista. Mas enfim, eu evito, porque pra mim a rotina de sono deles é prioridade. E faz parte no sentido da criança se manter calma, de você ter controle ali da situação. Porque às vezes, a gente precisa ter um certo controle pra você se sentir mais descansada, pra você se sentir melhor. E então, assim, o que acontece? Eu criei uma rotina, assim, eu fui adaptando dos meus jeitos. Você tem que adaptar realmente do seu jeito, qual que é a forma que funciona pra você. No meu caso, com o Noah, eu comecei eu chamo assim de ritual, que você tem que criar pra você repetir todos os dias. Então, como que funcionava o meu ritual com o Noah? Eu dava eu sempre no mesmo horário, eu dava banho, depois que eu dava o banho, e geralmente assim, você tem que criar aquele clima, sabe, de um banho mais relaxante, mais calmo, você vai diminuindo o seu tom de voz. Então assim, já que é da noite, então geralmente começava às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, e aí você já começa a conversar mais baixo, diminui todas as luzes da casa. Então assim, tem que ter uma luz ali pra você dar o banho, pra você vestir a roupinha, mas assim, às vezes assim, por exemplo, a luz que está no corredor, por exemplo, que você consiga enxergar no quarto, ou uma luz mesmo que seja no quarto, mas que seja uma luz mais fraquinha. E você vai fazendo essas adaptações. A queda de luz também, ela faz essa diferença. Não é à toa que, por exemplo, que existe o dia e a noite. Então, o certo pelo o fluxo da natureza seria você adormecer assim que a noite caísse. A gente é que cria luzes artificiais, que coloca luzes artificiais na nossa vida, mas assim, o certo é isso. Então, você percebe que vai dando pro lado da tarde, se você ficar no escuro, você já começa a dar sono. Os hormônios do sono já vai vindo e tal, então você já começa a dar sono. Isso é o normal, isso é o fluxo da natureza. Então você tem que seguir esse fluxo como uma criança. E assim, gente, em relação ao horário, eu sei que tem gente que coloca a criança para dormir muito tarde, mas estudos comprovam, de todos os estudos, de todos os cursos que eu vi, de tudo que eu já vi sobre a questão de criança, a criança tem que estar na cama antes das 7 horas, antes das 19 horas. Então, geralmente eu ali por volta de 5h30, 6 horas você já começa, entendeu? Então, depois disso, existem vários ciclos, né? Então, aqui em casa, por exemplo, as crianças, elas dormem entre 6 e 7 horas. Se passar de 7 horas, às vezes acontece, elas dormem até umas 7h30, mas se chegar a 8 horas, parece que elas dão uma despertada. Parece que passa aquele ciclo ali do sono e aí elas começam de novo. Só que elas já começam a ficar agitadas, só que um pouco nervosas, porque estão com sono e ao mesmo tempo ligadas. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí é onde que elas vão dar trabalho para dormir. E aí elas só vão realmente conseguir relaxar por volta de 10 horas da noite, de 9 horas da noite, corrigindo, de 9 horas da noite, se eu fizer alguma coisa pra ir acalmando elas. E assim, geralmente é mais complicado, porque elas vão estar nervosas, elas vão estar agitadas e elas geralmente vão estar chorosas, vão arrumar algum problema. Então assim, quando você tem esse conhecimento,
essas informações, isso faz muita diferença. Então o ideal é que seja antes das 19 horas. Que a criança vai estar calma, que você vai conseguir fazer a criança relaxar, ali no banho, faz uma massagem, principalmente nos primeiros dias de vida, né, para evitar as cólicas, então faz uma massagem ali com óleo, com creme. Enfim, você vai fazendo aquilo ali para relaxar a criança, faça um ritual, coloca ali a roupinha e tal. E aí vai dar a mamada do sono, aquela mamada para a criança dormir. Eu fazia o seguinte, os meus filhos foram assim, os dois. Eu colocava no peito e eles adormeciam no meu peito. Eu, hoje, né, pelo menos com a Zoe, eu pretendo fazer diferente, não deixar ela adormecer. E foi até uma promessa que eu fiz da Sara, porém eu não consegui cumprir, porque o Noah era muito pequeno. E eu ficava a hora de dormir eu ficava sozinha. Então não sei como que vai ser hoje, que eu vou estar com os dois pequenos, né? Então não sei como é que vai ser. Mas a minha intenção é não deixar ela adormecer no meu peito nessa mamada. Você dá o peito e deixa ela adormecer sozinha no berço, que é o ideal. Para que enquanto mais rápido você conseguir fazer isso, mais rápido a criança vai conseguir dormir a noite toda. Entendeu? Mas no meu caso, principalmente do Noah, ele adormecia no meu peito, eu colocava no berço, e aí ele ia acordar de novo só por volta de 11h30, meia-noite. A maioria das crianças funciona dessa forma. Então elas mamam ali por volta de 6 horas, acordam de novo por volta de 11 à meia-noite, mama novamente. O Noah seguia essa rotina aí beleza, ele acordava meia-noite, mamava, 3 horas da manhã ele acordava e mamava de novo, e ia acordar de novo 6 horas da manhã, que aí ele já despertava. Entendeu? Então assim, a mamada da noite ele não acordava, ele chorava pra mamar, mamava e voltava. E a vida do Noah foi toda assim, até o desmame. Ele seguia essa rotina até o desmame. A Sara já foi diferente. A Sara também, a gente criou uma rotina, então tinha todo aquele ritual de dar o banhozinho, de vestir a roupinha, sempre no mesmo horário. Aí eu coloco uma música também, os dois foram assim, eu coloco louvor. Eu tenho alguns louvores específicos, são louvores que são mais calminhos, geralmente são tem uma melodia mais calma, e o louvor me relaxava. Então eu acho isso super importante falar sobre isso, porque é importante que você, mãe, esteja calma também. Então todas as vezes que eu estava muito agitada e muito nervosa na hora de você dormir, eles pegavam essa minha agitação. Então é importante que você também esteja calma. Então geralmente o louvor é um tipo de música que me acalma. Então eu começava a ficar relaxada e ficava ali concentrada no louvor, ficava calma, eles iam se acalmando junto comigo, né? Então às vezes eu fico vendo, mas louvor não funciona pra mim. Louvor te acalma, então se não te acalma também não funciona. Coloca uma música que vai te acalmar. Sei lá, às vezes tem pessoas que se acalmam com ruído branco. Eu não gosto de ruído branco, não vejo assim, não é uma coisa que me acalma, a não ser que seja algo natural. Por exemplo, sei lá, tem ruído branco de chuva, se for uma chuva natural ela me acalma. Mas o som no celular, no aplicativo, pelo menos pra mim não funcionou, e também não funcionou com os meus filhos, porque eu acredito que tem que funcionar primeiro com a mãe. Então assim, como o louvor era algo que funcionava pra mim, era algo que também funcionou pra eles. Então tinha aquela coisa, a gente colocava o louvor, até hoje a gente tem hábito de louvor, até hoje eles chamam de musiquinha de dormir. Tanto é que se eu colocar o louvor em outros horários, eu falo, musiquinha de dormir, mãe. E geralmente tem aquela playlist que você sempre toca ela. É importante também, o Noah, por exemplo, só dormia com uma música, tinha um louvor que ele dormia com ele. O Noah é bem metódico assim com as coisas, então ele funcionava com esse louvor. E era engraçado que o louvor tinha uma parte do louvor que eu falava assim, na hora que chegar nessa parte ele vai estar dormindo. Às vezes ele dormia antes e às vezes ele dormia nessa parte, nunca depois. Então ele tem muito essa questão de ser metódico, de gostar sempre das mesmas coisas. Aí da Sara já foi diferente, eu já colocava vários louvores, às vezes como eu tinha dois pequenos, eles dormiam meio que ali com a diferença de tempo. E aí toca vários louvores assim e eles dormem. E aí é assim. Então assim, a Sara acordava pra mamar também à noite, mas ela não despertava. Eu nunca tive assim esses despertares noturnos. Tem uma vez ou outra quando tá doente, quando acontece algum imprevisto, mas assim, geralmente eles dormem a noite toda, acordavam pra mamar à noite. Ambos acordavam pra mamar à noite. Mas assim, acabava que nesse período o tempo que eles estavam dormindo, eu também conseguia tirar um cochilo, eu conseguia dormir e deu tudo certo, sabe? Então eu diria que assim, que faz muita diferença. Hoje eles estão com essa idade, eles dormem todos os dias, né? Por volta desse horário de 18 às 17, eles já estão dormindo.
Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, mas é muito cedo. Gente, não é cedo. É o horário ideal para que a criança durma. Também eles acordam muito cedo. Mas também é um horário, né? Se você for reparar no fluxo da natureza, o dia começa a clarear para que você também venha despertar junto com o dia. Então aqui, tudo bem que às vezes aqui em casa acontece muito cedo, 5 horas da manhã eles já estão despertando. Mas eu acho que eles despertam calmo, eles despertam com a aparência de estar bem descansado. E todos os estudos que eu vi também falam sobre a questão de que isso é super saudável para a criança, né, para desenvolver o aprendizado. Então durante o dia eles vão ter mais foco em aprender muito mais. E então pra mim isso é muito importante. Então você tem que ver se pra você também isso é importante. Pra mim faz muita diferença, é importante, eu faço questão que eles durmam cedo e acordam cedo. Conforme a criança vai crescendo, você vai adaptando algumas coisas. Então, por exemplo, isso era muito quando eles eram bebê recém-nascido. Aí depois, quando a Sara chegou, a gente já teve algumas mudanças. E aí hoje, por exemplo, tem outra sequência. Então aí tem banho, aí depois tem, a gente vai pra cama, tem a historinha, né? Hoje tem a historinha, depois tem a musiquinha. Tem a oração hoje também, que eu faço uma oração. Eu acho legal você criar uma oração. Eu criei uma oração que é sempre a mesma coisa. Eu sempre repito as mesmas palavras, mas é uma oração voltada pra gente. Uma oração assim que eu falo o nome deles, o nome dos pais, né, dos pais deles no caso. Falo o nome dos avós e oro pela família e tal. E aí tem aquela sequência. Então vai oração, a musiquinha já tá tocando mais baixinha. E depois a historinha, geralmente elas adormecem na historinha que tem uma música de fundo. Uma outra coisa importante também, que eu acredito em relação à música, eu sempre colocava a música no volume mais alto. Quando eu ia colocar eles na cama, porque eles já estão agitados assim, estão conversando, então, né, ali mamando, ou seja o que for. E aí, conforme a gente já tava deitado, já tava ali, né, todo mundo já preparando pra dormir, eu ia diminuindo o volume da música. E aí eles vão diminuindo também no ritmo. Entendeu? Então, assim, são dicas, assim, que às vezes parecem bobas, mas realmente funcionam. Aí quando você vai diminuindo o volume da música, eles vão diminuindo o ritmo e aí vai adormecendo mais rápido. Então, assim, é importante, gente. É um ritmo que você cria. Eu acredito que cada família tem que fazer a sua adaptação, né? Conforme seus costumes e tudo mais. Mas assim, né, o estilo de música, ou qual vai ser a sequência, qual o ritual. Mas é importante você ter um ritual. E assim, gente, muita gente, eu já indiquei pra algumas pessoas, falam assim, mas não funciona comigo. Se você seguir certinho, funciona sim. Não dá, e também assim, tem que ter aquela coisa, você precisa acreditar, você precisa estudar e se preparar pra isso, você precisa saber a importância disso, né, que é igual eu falo, gente, tudo em relação à criança, tudo, exatamente tudo. Você precisa de ter o conhecimento, absorver aquele conhecimento, acreditar naquilo ali, saber da importância daquilo ali pra você colocar em prática. Então, se não tá funcionando é porque você, mãe, ainda não acredita, você ainda, mãe, não tem estudo suficiente, não tem informação suficiente. Então, assim, isso é em tudo, em relação ao sono, em relação à comida, né, em relação às birras, em relação a todas as questões que envolvem a criança. Então, às vezes, o que falta é informação. Se você tem informação, se você acredita que ele coloca em prática e tem a paciência de que a criança não aprende da noite pro dia, vai funcionar, entendeu? Então essas são as coisas mais importantes. Bom, então é assim que funcionam as minhas rotinas. É a coisa bem assim básicas, mas assim eu diria que funciona. Então é isso, um grande beijo, espero, né, que eu tenha contribuído de alguma forma. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa que funcionou aí pra você, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, pra você acompanhar a nossa série e os outros vídeos que a gente vai postar por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.